Temos então mais um rascunho, neste caso o número 8, que se refere a um problema de trigonometria, redução do segundo ao primeiro quadrante, e o enunciado é o seguinte: sendo 1200 graus é igual a quanto? Dão-nos aqui várias hipóteses e vamos ver qual é a que se refere à resposta correta. Ora bem, vamos ver como podemos anotar o ângulo de 1200 graus no ciclo trigonométrico. Se nós sabemos que o ciclo trigonométrico tem 360 graus, portanto, dando-nos uma primeira volta, mantendo aqui o lado de extremidade, a origem e fazendo variar o lado de extremidade, nós com uma volta obtemos os 360 graus. Com mais uma volta são mais 360, depois mais 360 e temos um diferencial de 120 graus para chegar aos 1200 graus. O que é que acontece? Trabalhar com um ângulo de 1200 graus, que dá 3 voltas e mais um bocado, é a mesma coisa que trabalhar com um ângulo de 120 graus. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, convém trabalharmos com ângulos variantes, no ciclo trigonométrico, variante 0 e 360 graus. Portanto, se dividimos 1200 sobre 360, dá-nos um valor de 3.3, qualquer coisa. Isto é, 3 voltas mais o ângulo que pode ser representado no ciclo trigonométrico. Portanto, 1200 graus menos 3 vezes 360, cada volta tem 360 graus, dá-nos um diferencial de 120 graus. É com este ângulo que nós vamos trabalhar. Portanto, é um ângulo, neste caso, que se situa no segundo quadrante, não é? E o que nos pergunta é exatamente que é igual o seno deste ângulo. O seno do ângulo de 1200 graus é igual ao seno do ângulo de 120 graus. Portanto, vamos ver como é que podemos reduzir este valor do seno de um ângulo de 120 graus ao primeiro quadrante. Ora bem, sabemos que o seno é ordenado do ponto, não é? Que define, portanto, a extremidade do ângulo. Portanto, nós temos aqui um ângulo alfa com uma extremidade em x, uma origem em x, uma extremidade que passa por este ponto. Portanto, a ordenada deste ponto, que é este segmento a vermelho, corresponde ao seno, não é? Que é medido exatamente no eixo dos y. Se o ângulo for de 120 graus, é exatamente este ângulo alfa, ou seja, 180 menos alfa, dá 120 graus, verificamos que estes pontos têm a mesma ordenada. Isto é, o ângulo de 120 graus e o ângulo de alfa do primeiro quadrante têm senos exatamente iguais, com o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Então podemos dizer que o seno de um ângulo π menos alfa, este alfa é igual àquele, é exatamente igual ao seno de alfa, não é? Portanto, ou seja, o π menos alfa, o argumento π menos alfa, vai ser igual a quanto? A alfa é igual a 60 graus. Fazendo as contas aqui, vemos π menos alfa, 180 menos 120 dá exatamente 60, não é? Podemos então afirmar que o seno de 120 graus, do ângulo de 120 graus, que está a um ângulo situado no segundo quadrante, é exatamente igual ao seno de um ângulo de 60 graus que está situado no primeiro quadrante, não é? Portanto, a opção de resposta é a C. Temos aqui um resumo das reduções ao primeiro quadrante, do segundo, do terceiro e do quarto. Neste caso, nós estamos a trabalhar aqui no segundo quadrante e concretamente só sobre o seno, não é? Mas fica aqui uma indicação. E vamos ver este exercício no GeoGebra dinamicamente, não é? Vamos ver como é que funciona isto no GeoGebra. Vamos ver então as funções no ciclo trigonométrico, mas antes disso vamos dar aqui uma noção geral sobre o ciclo trigonométrico. Portanto, aqui vamos considerar só o ângulo do primeiro quadrante. Portanto, o ponto P é o ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo alfa com a circunferência trigonométrica de raio igual à unidade, e verificamos que as coordenadas do ponto P, a ordenada é o seno e a abscissa é o cosseno. A tangente é medida nesta reta vertical e a interseção do prolongamento do lado de extremidade até atingir essa reta vertical, e a cotangente é medida nesta reta horizontal e o seu comprimento é definido desde este ponto que está no alinhamento com o zero do referencial, com a interseção da extremidade do prolongamento do lado de extremidade. E verificamos que, à medida que aumentamos o ângulo alfa, não é? O que é que acontece? O cosseno, por exemplo, o seno que era 0, o seno de 0 é 0, vai aumentando até 1, até 90 até 1. O cosseno que era 1, o
cosseno que era 1 em 0 vai diminuindo até 90, até 0 quando o ângulo é igual a 90. A tangente que era em 0 é igual a 0, vai aumentando, e quando é igual a 90, como o lado de extremidade é paralelo a esta reta, ele é indeterminado, por isso que é infinito, a tangente de 90 é infinito. A cotangente começa em infinito, cotangente 0 é infinito, vai diminuindo, até que quando o ângulo é igual a 90 graus, a cotangente é igual a 0. Portanto, o nosso caso agora, o nosso caso concreto, vamos verificar a variação do seno. Nós temos os dois ângulos, o ângulo de 120, o ângulo do segundo quadrante, neste caso vamos pôr em 60, portanto o ângulo do primeiro quadrante 60 e o do segundo quadrante 120. Porquê? Porque é 180 menos 60 dá 120, e verificamos que as ordenadas são exatamente as mesmas, estes dois pontos, logo o seno é exatamente igual. Por isso é que o seno é igual. Se for o cosseno, nós aqui dizemos que o cosseno é negativo, é ao contrário, é o simétrico. O cosseno do ângulo de 120, que é negativo, é o simétrico do cosseno do ângulo do primeiro quadrante, respectivo ângulo do primeiro quadrante, que é positivo, isso é que é simétrico. Se for a tangente, as tangentes são exatamente simétricas, são o mesmo valor, mas simétricas. E a cotangente? As cotangentes também, né? são simétricas. Portanto, o importante é não fixar as fórmulas, é importante entender se isso com o círculo trigonométrico. Qualquer problema, agarramos no rascunho, traçamos o círculo trigonométrico, os dois ângulos, e vemos a relação entre os dois ângulos. E que tipo de relações é que nós temos que ver? Temos que ver a relação de comprimentos e a relação de sinais, não é? E eventualmente a relação entre uma função por exemplo, entre o seno e o cosseno, mas isso depois vemos mais à frente. Portanto, é importante ver a relação entre os sinais e entre os comprimentos.